Deixa eu fazer uma pergunta. Você, muito nova, pelo que consta lá, foi a mais nova do PSOL a assumir a cadeira de deputada, mulher. E quando você entrou, imagino eu que, como todos, entram com gás danado, né? Para poder fazer acontecer. E você veio com uma referência muito bacana de ter trabalhado com a Marielle, que eu acredito que tenha sido, assim, apesar de você já antes ter sido militante, já estar nessa briga aí nas causas políticas, deve ter sido uma pessoa que muito, assim, a imagem dela muito potencializou ainda mais a sua vontade e força de ganhar, até porque ela era uma grande referência para todo mundo na classe política, de briga, de guerra, de entrega, enfim. Mediante tudo isso, quando você passou por isso, qual foi a sua maior dificuldade quando você assumiu? Você falou assim, olha, primeiro dia da LERJ, vamos lá, plenário. Porque a gente acha que as coisas vão acontecer fácil, né? Mas na verdade não é, né? Não ocorre fácil, e ainda mais para corpos que não têm trajetória ali. A gente vai tendo que lidar com as situações do convívio da casa e criando respostas que não havia anteriormente. Sim. Então, se a gente fala de um parlamento que, por vezes, tem netos de deputados que fundaram a casa, tem a dinastia, né? Veio o avô, o pai, o filho e virar o júnior em sequência. Ou seja, tem experiências ali, mesmo que o filho entre falando, olha, não sou igual ao meu pai, eu vou fazer outra coisa, mas você tem um referencial. Sim. Você sabe o que é ser aquilo. Na história do nosso parlamento não tinha. Eu não sou só a mais nova do PSOL, mas a mais nova mulher eleita na história da casa e uma das mais novas entre todos, né? Mas perceba, esse lugar da juventude, do gênero feminino e da racialidade são lugares que não existiam ali. Então, questões novas. Até hoje, eu ainda sou, por vezes, não reconhecida pelos trabalhadores da casa, inclusive porque a minha estética, passados 6 anos, ela ainda remete de onde eu vim. Eu não tenho por que andar toda empompada, se eu vou andar... Para que eu vou andar de salto se eu ando nas favelas, se eu ando nos bueiros, visitando adutoras da Águas do Rio, visitando comunidades com violações de direitos? Por que eu vou estar com uma roupa que não condiz com a minha realidade? Eu trabalho muitas horas por dia, eu tenho que estar confortável. Verdade. Então, parte desses elementos são coisas que a gente teve que responder ali. Então, Pedro, não foi fácil. Mas toda vez que eu pude recorrer à minha própria trajetória, e Bell Hooks fala muito isso, quando você não sabe o que fazer, você se referencia em você mesma, porque a nossa trajetória carrega em si o que sustenta a política desse Estado. Então, quando eu entrei naquela casa, parecia muito mais assustador do que quando eu realmente cheguei lá, porque a dinâmica do local... Assusta. Mas a dinâmica do local me dá leitura. Ele é machista, né? Mas sabe quando foi o pior momento para mim no meu primeiro mandato? Quando a gente entrou na pandemia. Porque o modelo remoto me tirou a presencialidade. Porque o machismo é uma ação machista, eu posso lidar com ela fisicamente. Eu aprendi isso na minha vida. Jovens negras são sexualizadas desde muito cedo. Sim. Aos 12 anos, às vezes, elas já cuidam da família e muitas vezes já são assediadas para ter relações que a faixa etária delas não condiz, que deveria estar aos 14 já estão trabalhando. Eu trabalho desde os 14 anos. Então, lidar com a tentativa de violação da minha dignidade de gênero, isso eu já estava mais do que... Por isso que eu falei, as referências da minha vida me ensinaram. Agora, quando isso ocorre na pandemia, remoto? Foi mais difícil para mim o 3º ano de mandato na pandemia do que o 1º ano. Sério, deputado? De verdade. Para mim, pessoa... Que interessante. Eu não tô falando também só da... Eu senti mais dificuldades no 3º ano de mandato.